Minha melhor amiga foi lá e entregou para a imigração que minha família estava aqui ilegalmente. 2 dias depois, meu irmãozinho começou a ser zoado porque, de algum jeito, o pessoal da escola ficou sabendo que a gente estava prestes a ser deportado. Quando fui tirar satisfação com ela enxugou as lágrimas e falou: "Eu só estou preocupada com você. Se precisar de ajuda para fazer as malas..." Naquele instante, entendi o que precisava fazer. Quando eu e minha família nos mudamos para o Maine, achei que meu maior problema seria não ter transporte público, mas acabou sendo uma menina chamada Ashley, porque naquela época eu era super ansiosa, e o que eu mais temia era almoçar sozinha. No meu primeiro dia na escola nova, sentei com o primeiro grupo de meninas que vi e rezei para que me aceitassem. E aceitaram, mais ou menos. Finalmente, uma asiática que fala inglês de verdade. Foi a primeira coisa que a Ashley soltou quando me apresentei. Senti meu rosto pegar fogo enquanto forçava uma risada. Olhei em volta e percebi que ninguém me defendeu, mas pelo menos também não foram na onda dela, o que para mim já era alguma coisa. Depois disso, os comentários da Ashley viraram rotina. Ela apertava os olhos e perguntava se eu enxergava direito. Sempre que via um cachorro, perguntava se meu estômago estava roncando, e toda vez o grupo ficava em silêncio. Foi aí que percebi o medo que tinham dela, medo de acabar como a aluna sem amigas. E como eu sabia que nada ia mudar, tentei entender o lado dela, me convencendo de que um dia ela ia amadurecer. E um dia, ela realmente mudou. Ou quase. Estávamos todas no refeitório quando a Ashley surtou. Gente, mandei mensagem pro cara mais gato e acho que ele gostou de mim. Sem cerimônia, sacou o iPhone e mostrou a foto de perfil dele. Foi aí que tudo fez sentido. O garoto era chinês. Fiquei olhando para ela, sem acreditar. E a mesa ficou em silêncio. De repente, ela virou para mim, arregalando os olhos. Xing Chong. Ela tossiu. Cherry quis dizer Cherry. Preciso da sua ajuda. Os pais deles são super tradicionais e não quero pagar mico. As outras meninas assistiam tudo como se fosse programa de TV. Talvez eu seja mesmo boazinha demais, ou só queria acreditar que as pessoas podem mudar, mas acabei passando semanas ensinando tudo para ela. Como segurar os hashes, frases em mandarim, que presente levar quando conhecesse os pais dele. Até que um dia falei: provavelmente os pais dele vão preferir que ele namore alguém chinês. Mas se você mostrar respeito e se esforçar com a cultura, o quê? Ela me cortou. Isso não é justo. Só porque eu nasci branca, tenho que penar mais. Fechei os olhos, assenti devagar e me perguntei se um dia ela ia amadurecer de verdade. Só que depois disso, ela virou obcecada. Começou a usar vestido de seda chinesa na escola, trocar o Starbucks pelo bubble tea e me olhar com inveja. Você tem sorte de ter nascido assim, dizia ela. Eu tenho que batalhar para conquistar o que é natural para você. O jeito invejoso dela me dava arrepio. Achei que tudo ia melhorar quando ela começou a namorar o Kevin, mas só piorou. Quando ele estava por perto, ela fazia de tudo para me diminuir. Corrigia meu jeito de segurar os hashes na frente de todo mundo, e às vezes nem era sobre minha origem. Simplesmente me zoava dizendo que eu era gorda. Eu sou literalmente tamanho 0, Res. E o pior era como, assim que o Kevin ia embora, ela voltava a ser minha melhor amiga, como se nada tivesse acontecido. Tentei conversar com as outras meninas, mas ninguém queria ser a primeira a falar, até que a Emma soltou talvez ela só esteja empolgada com tudo isso, mas dava pra sentir que era da boca pra fora. Por sorte, tudo explodiu na festa da Madison. A Ashley levou o Kevin e passou a noite bancando a professora, ensinando todo mundo a jogar mahjong e me corrigindo, sendo que eu jogo desde pequena. Em casa chinesa de verdade não tem essas regras americanizadas, ela disse. Né, amor? O Kevin estava visivelmente desconfortável, mas concordou. Ela continuou. Sabe o que é engraçado? Disse olhando para o Kevin com aquela voz fingida de boazinha. A Cherry aqui devia ser chinesa, mas é praticamente um Twinkie. Amarela por fora, branca por dentro. Eu perdi a paciência. Quer saber o que é engraçado, Ashley? Minha voz tremia, mas não importava. 3 semanas atrás, você estava perguntando se minha família comia cachorro. Um silêncio tomou conta da festa. Alguém até abaixou o volume da música. E aquele apelido carinhoso que você me deu? Ah, sim. Ching Chong. O Kevin fez uma careta como se tivesse mordido limão. Isso não acredita nela. Ela tentou se explicar, mas era tarde demais. Todo mundo já balançava a cabeça concordando. O Kevin já estava pegando as coisas para ir embora, resmungando algo baixinho. 2 dias depois, meus pais receberam uma ligação. Não era a Ashley, era da imigração. Avisaram sobre uma denúncia anônima ligada ao nosso visto. Minhas mãos tremiam vendo meus pais trocando olhares preocupados na cozinha. O maxilar do meu pai ficou travado, como sempre acontecia quando ele estava tenso. Minha mãe começou a reorganizar papéis que já estavam em ordem, revisando os documentos do visto pela 3ª vez. Está tudo certo, ela repetia, mas a voz vacilava. Está tudo em dia. O agente disse, no viva voz,
que era só uma checagem de rotina, mas meu pai já estava branco. Ele olhava do notebook do trabalho para o telefone, abria o portal do RH 2, 3 vezes e fechava logo em seguida. Aquela noite, ouvi ele andando de um lado para o outro no escritório, e pelas paredes finas escutei pedaços da conversa com minha mãe sobre discriminação no trabalho, sobre como uma denúncia podia virar problema na empresa. Ele mencionou um colega que passou por coisa parecida e nunca mais foi promovido. No dia seguinte, na escola, percebi na hora. Professores que antes sorriam para mim agora só davam um olhar rápido, meio desconfortável. Na aula de química, a professora Peterson perguntou se eu queria mais tempo para lidar com questões familiares. A orientadora veio falar comigo entre as aulas, querendo saber se estava tudo bem em casa. Na hora do almoço, os boatos já tinham tomado conta do refeitório inteiro. Enquanto eu caminhava entre as mesas, fui ouvindo pedaços das conversas. Deportação, vão mandar embora, dizem que já estão até arrumando as malas. Ashley estava sentada na nossa mesa de sempre, rodeada pelas outras meninas. Quando me aproximei, ela levantou o olhar com aquela expressão de preocupação fingida. Ai, Cherry, fiquei sabendo da sua família. Deve ser horrível viver sem saber se vocês vão ter que ir embora. Emma mexia no sanduíche, Madison cutucava a salada. Ninguém tinha coragem de me encarar. Onde você ouviu isso? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela levou a mão ao peito como se estivesse num drama. A escola inteira tá comentando. Todo mundo só fala disso. Fico tão preocupada com você. Sentei devagar, observando todo aquele teatro. Ela se inclinou, baixando a voz como se fosse confidenciar um segredo. Se precisar de ajuda para arrumar as coisas, qualquer coisa mesmo. Meu celular começou a vibrar. 1, 2, 3 vezes. Quando peguei para olhar, meu Instagram estava cheio de notificações. Eram prints de postagens que eu nunca tinha feito, mensagens que eu nunca tinha enviado, mas todas com minha foto, meu usuário, só que com palavras cruéis, zombando. Atacavam direto a Ashley, dizendo que ela queria ser asiática e coisas piores. O que é isso? Sussurrei, rolando por aquelas provas inventadas. O celular da Ashley apitou também. Ela olhou, e de repente, o rosto dela virou de surpresa para indignação. Meu Deus, Cherry! Como você pôde fazer isso? Ela virou a tela para mostrar para as meninas. Mais prints falsos. De repente, todo mundo na mesa parecia desconfortável. Eu não escrevi nada disso, tentei dizer, mas minha voz saiu tão baixa que nem eu acreditei. Os olhos da Ashley ficaram cheios de lágrimas, no momento certinho. Eu me esforcei tanto para conhecer sua cultura. Achei que a gente era amiga, mas você morre de inveja porque o Kevin me escolheu. Não! O Kevin terminou com você na festa da Madison, lembrei. O rosto dela ficou vermelho na hora. Não terminou nada. A gente só tá resolvendo. Você é que tá amarga porque nenhum cara asiático ia querer alguém tão americanizada quanto você. Levantei tão rápido que a cadeira raspou pelo chão e várias pessoas olharam. Na mesma hora, Ashley voltou ao papel de vítima, enxugando o rosto com o guardanapo. Não acredito que você tá me atacando na internet desse jeito. Falou bem alto para todo mundo ouvir. No fim do dia, já tinha recebido 3 e-mails de professores sobre responsabilidade online e um bilhete para comparecer à diretoria cedo no dia seguinte. O celular não parava de notificar. Eram mais de 50 mensagens de colegas que viram os prints falsos. Alguns acreditaram, outros só ficaram quietos. Depois da aula, encontrei meu irmão, Tan, me esperando no armário. Os olhos estavam vermelhos, e a mochila pendia num ombro só, como se estivesse pesada demais. Uns meninos do 8º me cercaram no almoço. Ele murmurou. Disseram que nossa família vai ser expulsa do país. Falaram que você foi malvada com uma menina, e agora todo mundo tá com problema. Senti meu peito apertar. Tan ainda era da 6ª série. Estava tão animado com o clube de robótica, os amigos novos. Agora parecia até menor, os ombros encolhidos como se quisesse desaparecer. Não é verdade, garanti. Alguém tá inventando essas histórias. Eu sei, ele disse, mas eles não paravam. Me seguiram até a biblioteca. Fomos para casa em silêncio. O carro da mãe já estava na garagem. Estranho para uma terça-feira. Pela janela, vi ela no telefone, gesticulando com uma mão e segurando papéis na outra. Lá dentro, o pai estava na mesa com o notebook aberto. Ele fechou rápido quando entramos, mas ainda viu o assunto do e-mail. Dúvida sobre verificação de antecedentes. Como foi a escola? Perguntou a mãe, desligando o telefone. Ela forçou um sorriso, mas não chegou nos olhos. Depois murmurou alguma coisa e subiu as escadas. Fui atrás, mas ela me parou. O diretor ligou, disse. Falou de reunião? Acusação de cyberbullying? Afundei na cadeira e comecei a contar tudo. Os prints falsos, os boatos sobre deportação, como a Ashley estava por trás de tudo. O rosto do pai foi ficando mais sério a cada detalhe. Essa menina é a mesma que já tinha feito aqueles comentários antes? Ele perguntou devagar. Assenti. E agora tá indo atrás da família toda? Nem consegui responder. A campainha tocou. A mãe abriu e era a prima Victoria, que tinha mudado faz pouco para fazer faculdade. Mas, em vez do sorriso de sempre, ela parecia desconfortável. Oi, tia Lily, falou, evitando olhar para minha mãe. Hoje não vou poder jantar aqui. Mas é terça, você sempre vem, respondeu a mãe. Victoria ficou inquieta. É que tem o grupo de estudos. Olhou para mim, depois desviou.
Meu estômago afundou. Alguém falou com você? Perguntei. O rosto da Victoria ficou vermelho. Não sei do que você tá falando. Victoria! A mãe insistiu, com voz firme, mas suave. O que aconteceu? Ela suspirou. Uma menina lá no café perto da faculdade. Ashley disse que estudava com a Cherry. Me contou umas coisas. Que coisas? Perguntou o pai. Victoria parecia ainda mais desconfortável. Falou que vocês acham que são melhores que outros asiáticos, só porque têm documento e falam inglês fluente. Disse que a Cherry tira sarro de quem acabou de chegar no país. A mãe ficou gelada. Isso nunca aconteceu. Eu sei, Victoria respondeu rápido. Quer dizer, eu achava que sabia, mas ela mostrou uns prints. Parecia tão simpática e preocupada e você acreditou nela em vez da sua própria família? Não conseguia esconder a mágoa. Os olhos da Victoria encheram de lágrimas. Ela disse que vocês iam negar, que família elitista sempre faz isso, se protege e faz os outros acharem que estão errados. Ela foi embora sem jantar. A mãe ficou na porta, olhando a prima ir embora, ombros caídos. O pai voltou pro notebook digitando com força. Tannen quis descer. Aquela noite fiquei acordada, rolando as redes sociais, tentando descobrir de onde vinham os prints falsos. As contas eram claramente fakes, criadas há pouco com nomes genéricos. Mas fizeram direito, porque os posts pareciam mesmo reais. Meu celular acendeu com uma mensagem da Emma. Desculpa, fiquei encarando antes de responder. Desculpa pelo quê? As bolinhas de digitação apareciam e sumiam, até que só veio. Desculpa. No dia seguinte, a sala do diretor Harrison parecia ainda menor que de costume. Ashley estava sentada ao lado da mãe, que mais parecia ter saído de catálogo de clube de campo. Meus pais estavam de cada lado meu. Os prints falsos estavam impressos e espalhados na mesa. Isso é uma acusação muito séria, começou o diretor Harrison, mas a mãe da Ashley logo interrompeu. Cyberbullying é crime. Estávamos prontos para acionar a justiça para proteger nossa filha. Eu não mandei essas mensagens, respondi firme. A mãe da Ashley virou-se para mim com um olhar gélido. Esses prints mostram outra coisa. Minha filha sempre te recebeu bem, se esforçou para conhecer sua cultura, até namorou garotos asiáticos para ser mais aberta. E é assim que você retribui? A vontade de rir do absurdo quase venceu, mas o pai dela segurou meu braço, num claro aviso. Queremos ver as mensagens originais, disse ele tranquilo. Nada de prints. Queremos as conversas reais, direto das plataformas. Ashley se remexia na cadeira, desconfortável. Eu apaguei tudo. Era pesado demais para ficar guardando. Conveniente, né? Retrucou a mãe, irônica. Como é? Ela cortou o ar afiada. Vai dizer que minha filha está mentindo? Dali pra frente a reunião virou uma confusão. O diretor Harrison até tentou apaziguar, mas a mãe da Ashley tomou conta, ameaçando levar o caso à justiça e exigindo minha suspensão. Falava em ambiente hostil, padrão de agressão, enquanto Ashley só ficava muda, de vez em quando limpando lágrimas que nem existiam. Saímos de lá sem resolver nada, apenas com a promessa de que iriam investigar a fundo. No estacionamento, ouvi a mãe dela ao telefone. Sim, quero registrar uma denúncia formal de cyberbullying. A autora é uma estudante chinesa. Mais tarde, no meu trabalho de meio período, tentei me distrair no ritmo da padaria, sovando massa, pesando ingredientes, sentindo o cheiro de pão quentinho. Era o único lugar que ainda parecia seguro, até a Ashley aparecer. Ela fingia olhar as vitrines enquanto eu atendia, mas dava pra escutar. Se eu fosse o senhor, não comprava nada aqui, avisou a um senhorzinho. Semana passada passei mal. É mesmo? Ele perguntou já preocupado. Fiquei muito ruim. Parece que estão com problema de higiene. Sabe como é em certos lugares? Sugeriu, cheia de malícia. O homem nem pensou duas vezes e foi embora sem comprar nada. Ela fez isso com mais 3 clientes, até meu gerente, o Nathan, notar. Senhorita, se não for comprar, vou pedir que se retire, ele disse, educado, mas firme. Ashley arregalou os olhos, se fazendo de vítima. Só estou prestando um serviço público, avisando as pessoas. Pode sair, agora. Ela saiu toda cheia de si, mas o estrago estava feito. Nos dias seguintes, nossas avaliações no Yelp e Google ficaram cheias de comentários ruins, todos falando de intoxicação, cabelo na comida, insetos, tudo mentira, mas postados em questão de horas. Nathan me mostrou as avaliações no celular. Cherry, eu sei que isso é calúnia, mas os clientes não. Já estamos com menos pedidos. Senti um nó na garganta. Desculpa, isso é por minha causa. Nada disso. Ele respondeu firme. Isso é perseguição. Mas preciso que você entenda se continuar desse jeito. Nem terminou, nem precisava. Em casa, as coisas só pioravam. Papai chegava cada dia mais tarde, com o cansaço estampado no rosto. No trabalho, pediram mais documentos dele, alegando rotina, mas ele sabia que não era. Mamãe recebeu uma carta anônima dizendo que os diplomas dela da China tinham que ser checados, questionando se eram legítimos, bem antes da avaliação para a promoção dela. A coincidência era gritante.
Meu irmão passou a reclamar de dor de estômago todo dia cedo. Dor de verdade. A enfermeira da escola ligou pra mamãe 2 vezes na mesma semana. Ele não queria falar direito, mas eu sabia. Os boatos já tinham chegado até o fundamental. Criança sabe ser cruel quando ganha motivo. No meio desse caos, vovó chegou da China, como já estava planejado. Bastou olhar pra gente pra entender que tinha algo errado. Mamãe tentou explicar tudo em mandarim, mas cada palavra deixava a vovó mais aflita. Aquela noite, ouvi ela tossindo mais do que o normal. Mamãe comentou sobre mudar os remédios, preocupada com o estresse afetando o coração dela, que já era fraco. Era tudo que não precisava. Na escola, o isolamento virou rotina. Na hora do almoço, as mesas se reorganizaram. Ashley no centro, Emma e Madison do lado. Meu lugar vazio parecia até isolado com fita. Passei a almoçar na biblioteca, fingindo estudar, mas até lá sentia olhares, cochichos. As capturas de tela falsas viraram verdade absoluta. Cherry, a cyberbully. Cherry, a invejosa. Cherry, cuja família mentiu no visto e seria deportada. Nada daquilo era real, mas ninguém duvidava. Na aula de artes, fiz dupla com o Catherine, que era nova e não sabia de nada. Estávamos bem, trabalhando em silêncio, até Ashley aparecer. Oi, eu sou a Ashley, disse toda simpática. Você é a Catherine, né? Seu nome é lindo, tão diferente. O Catherine sorriu, educada. Obrigada. E aí Ashley chegou perto, com voz de preocupação. Só queria te avisar sobre sua dupla. Ela tem mandado mensagens bem maldosas pra muita gente. Melhor não ficar muito próxima. Vi o rosto de Catherine mudar. Ela afastou o banquinho sem graça. Ashley saiu. Missão cumprida. Isso não é verdade, sussurrei. Catherine se concentrou na pintura. Tá bom. O trabalho em grupo de história era pra ser tranquilo. 5 alunos. Apresentação sobre imigração. Mas Ashley já foi logo se enturmando, sugerindo datas erradas, confundindo leis. Quando tentei corrigir, ela fingiu ofensa. Tá dizendo que sou burra? Só porque não sou asiática não quer dizer que não entendo imigração. O restante do grupo, cansado, só murmurou. Deixa como a Ashley falou. Não vale a pena discutir. Acabamos tirando um C-, o primeiro da minha vida. Em casa, mamãe me encontrou chorando na frente do computador. Aquela nota foi a gota d'água. Podemos mudar de escola, sugeriu ela, cheia de carinho. Começar de novo. Era isso que ela queria, respondi. Se a gente fugir, ela ganha. Mamãe fez carinho no meu cabelo. Às vezes ganhar não é o que a gente pensa, mas dava pra ver a tristeza nos olhos dela. Papai jantando calado, Tom só empurrando a comida. Nem as histórias da vovó animavam mais. Ashley já não estava só atrás de mim. Ela desmontava a minha família. Na semana seguinte, ela apareceu no meu ensaio de dança chinesa. Quero participar, anunciou para a professora. Sou apaixonada de verdade pela cultura chinesa. Tinha se trocado no banheiro. Apareceu com um quipau comprido comprado na internet, já meio apertado. A professora ficou surpresa, mas acolheu bem, como sempre fazia. Ashley fez questão de ficar atrás de mim. A cada movimento criticava alto. Não é assim que meu namorado Kevin me ensinou. Na dança chinesa de verdade, o braço é bem mais alto. Quando perdi a paciência e disse que o Kevin tinha terminado com ela armou um escândalo. Por que você se importa tanto com meu namoro? Ele disse que você anda mandando mensagem pra ele. Isso não é nada apropriado. Eu nunca tinha mandado mensagem pro Kevin, mas logo senti os olhares desconfiados das outras dançarinas. No intervalo, percebi que alguém tinha mexido na minha mochila. A carteira ainda estava lá, mas os papéis estavam revirados, e meu celular tinha parado em outro bolso. Ashley estava ali por perto, vidrada no celular. Você mexeu na minha mochila? Perguntei desconfiada. Ela só levantou os olhos, fingindo inocência. Por que eu faria isso? Tá sentindo falta de alguma coisa? Deveria cuidar melhor das suas coisas. Naquela noite, minhas redes sociais ficaram um caos de novo. Vários posts falsos, agora trazendo detalhes pessoais que só alguém que tivesse visto meus documentos ou minha carteirinha da escola saberia. Essas informações deixavam as mentiras ainda mais críveis. Passei a registrar tudo. Prints das contas falsas, horários, datas das ameaças da Ashley. Mas era como tentar segurar fumaça. Ela sempre parecia um passo à frente, sempre com uma desculpa convincente. O momento que não deu mais pra aguentar foi no banheiro, durante a 5ª aula. Encontrei a Emma chorando no último box, tentando abafar os soluços com papel higiênico. Emma, Bati de leve, preocupada. Você tá bem? O choro cessou, e depois de um tempo, ela abriu a porta do box. O rosto dela estava inchado, o rímel todo borrado. Eu não aguento mais, ela murmurou. Me aproximei, sentindo o coração disparar. Como assim? Ela olhou nervosa para a porta, depois me puxou para dentro do box com ela. Tremendo, vasculhou a mochila até achar o celular. Eu tô te gravando, confessou baixinho. A Ashley mandou. Disse que se eu não ajudasse, ia contar para todo mundo sobre o problema da minha mãe com bebida. Senti um nó no estômago, mas me obriguei a manter a calma. Que tipo de gravação?
Emma rolou a tela do celular e me mostrou vários áudios das últimas 3 semanas. Conversas. Ela queria que eu pegasse você falando algo que ela pudesse usar contra você. Mas, Cherry, juro, você nunca falou nada errado. Aí ela começou a ficar brava comigo. De repente, a porta do banheiro se abriu. Nós duas ficamos paradas, sem respirar. Passos ecoaram no chão, parando do lado do nosso box. Emma, tá aí? A voz da Ashley era doce demais pra ser real. A gente precisa conversar sobre aquele negócio. O rosto da Emma ficou pálido. Levei o dedo à boca, pedindo silêncio. Eu sei que você tá aí, insistiu Ashley. Vi você entrando. Não precisa dificultar. Depois de um tempo que pareceu interminável, ela foi embora e a porta se fechou. Emma se largou contra a parede toda trêmula. Ela tá piorando, sussurrou. Ontem mandou eu colocar uma coisa no seu armário. Eu não quis. Aí ameaçou postar as fotos da festa da Madison do ano passado. Aquelas em que eu exagerei. Fiquei tomada por uma raiva protetora. Emma, a gente precisa dar um basta nisso. Juntas. Emma balançou a cabeça desesperada. Você não entende. Ela sabe segredos de todo mundo. A família da Madison acabaram contratando alguém sem documento no verão passado, sem querer. O pai da Ashley é advogado. Ela vive falando que basta uma ligação dele pra acabar com tudo. Comecei a juntar as peças. Ashley não estava só atrás de mim. Ela tecia uma teia, usando os segredos dos outros pra ter todos na mão. Mas tem mais, disse Emma, agora um pouco mais firme. Continuei gravando mesmo quando ela não pedia. Peguei ela admitindo umas coisas, rindo da denúncia falsa de imigração, se gabando das contas falsas nas redes sociais. Meu coração disparou. Posso ouvir? Emma pegou um fone, colocou no ouvido e me passou o outro. A voz da Ashley entrou clara, cruel. A Cherry é tão ingênua. Ela acha mesmo que tá tudo bem só porque os documentos da família estão certinhos. Espera até o chefe do pai dela começar a perguntar. Fiz questão de citar o nome dele na ligação. Outra gravação. Essas avaliações falsas ficaram geniais. A padaria do Nathan vai perder um monte de cliente. Aposto que a Cherry vai acabar tendo que fazer as malas para ser deportada. O riso dela era de gelar. Tem mais, avisou Emma trocando de arquivo. Essa é de ontem. A voz da Ashley de novo. Vou me aproximar de todo mundo que a Cherry conhece. A prima dela foi fácil. Só precisei fingir que estava preocupada. Agora vou atrás da professora do irmão dela. Plantar umas dúvidas sobre a situação em casa. Quem sabe sugerir que o estresse está afetando o rendimento dele. Senti um mal-estar. A dor de barriga do Dan agora fazia sentido. A gente precisa contar pra alguém. Falei. E prova? Emma rebateu. Ela vai dizer que é tudo fake, editado. Já tá espalhando que você entende de tecnologia e sabe manipular áudio. Ela tinha razão. Ashley pensava em tudo. Naquela tarde, achei a Madison sozinha na biblioteca. Quando me aproximei, ela logo olhou ao redor, tensa, procurando a Ashley. A gente precisa conversar, falei baixinho. Madison apertou o livro nas mãos. Não posso ser vista com você. É sobre a Ashley. A Emma me contou sobre a empresa da sua família. O rosto da Madison desabou. Foi um erro. Um simples erro na contratação e agora ela manda em todo mundo. Você faz ideia do que seria perder o negócio da família? Isso é nosso há 30 anos. Sentei em frente a ela. E se a gente conseguisse parar ela? Como? Madison respondeu amarga. Ela tá sempre na frente. Sabia que ela anda tirando foto da casa e dos carros dos outros? Ela finge que é brincadeira. Diz que é pra registrar a vida dos amigos. Mas todo mundo sabe o que ela tá fazendo. O peso da teia da Ashley me deixava sufocada. Quantas pessoas mais estavam presas? Tem outra coisa, disse Madison. Ela anda conversando bastante com a Catherine, mostrando teus posts antigos sobre alunos novos. A Catherine chegou faz 2 semanas e já tá com implicância com você. Lembrei do jeito frio da Catherine na aula de artes. Mais uma relação envenenada antes de começar. Depois da aula, esperei o Tan na porta da escola. Quando ele apareceu, vinha cabisbaixo, querendo passar despercebido. Oi, chamei baixinho. Quer tomar um sorvete? Ele deu de ombros, mas vi um brilho do velho Tan no olhar dele. Caminhamos em silêncio até a sorveteria mais próxima. Só depois, sentados num banco, ele começou a falar. Eles ficam atrás de mim o tempo todo, desabafou. O pessoal do 8º ano. Ficam perguntando se já começamos a arrumar as malas, se vou ter que aprender chinês quando a gente for mandado embora. Hoje colocaram um aviso falso de deportação no meu armário. Apertei o sorvete com força. Você contou pra algum professor? Tentei. A professora Chen me chamou de lado e perguntou se estava tudo bem em casa. Se minha mãe e meu pai não estavam me cobrando demais por causa das notas. Falou que alguém tinha demonstrado preocupação com meu ambiente familiar. Claro que era a Ashley. Então deixa comigo, eu vou resolver isso, prometi. Ela me olhou com um olhar sério demais pra quem tem 11 anos. Como? Eu não sabia o que responder. Naquela noite, a tosse da vovó piorou. Minha mãe ligou pro médico falando rápido em mandarim. Consegui entender algumas palavras. Estresse, ajuste de remédio, palpitação. Meu pai andava de um lado pro outro na sala,
com o celular tocando o tempo todo por causa dos e-mails do trabalho. Talvez a gente devesse pensar em mudar de cidade, minha mãe falou baixinho depois de desligar. Não é por causa daquela menina, é pela saúde da vovó. Menos estresse. Fugir? Meu pai retrucou já irritado. Ensinar nossos filhos a correr quando as coisas apertam? Ensinar a escolher as batalhas, minha mãe respondeu. Isso está afetando todo mundo. Seu trabalho, a escola do Tan, a saúde da vovó. Eles discutiam baixinho, misturando inglês e mandarim. Me enfiei no quarto, sentindo o peso de ser a causa de toda essa confusão. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Olha seu Instagram. De mãos trêmulas, abri o aplicativo e meu estômago despencou. Tinham aparecido novas postagens na minha conta, fotos que eu nunca tirei e legendas que eu nunca escrevi. Imagens da Ashley acompanhadas de comentários cruéis. Prints de conversas falsas em que eu supostamente chamava ela de patética por tentar ser asiática. Já estavam no ar fazia horas. Centenas de visualizações, dezenas de comentários chocados e decepcionados. Meus amigos de verdade sabiam que eu não tinha como acessar minha conta durante o horário da escola. Mas será que isso mudava alguma coisa? Tentei apagar tudo, mas minha senha já tinha sido trocada. Até o e-mail de recuperação tinha mudado. Eu estava trancada fora da minha própria identidade digital. No dia seguinte, o diretor Harrison me chamou antes da primeira aula. Dessa vez a Ashley não estava. Só eu, meus pais e uma mulher que eu nunca tinha visto. Essa é a senhora Rodrigues, do Departamento de Segurança Digital do Distrito, explicou o diretor Harrison. Estamos levando muito a sério essas denúncias de cyberbullying. A senhora Rodrigues abriu uma pasta cheia de prints, as postagens falsas, mas também outras coisas novas. Comentários em fotos de outros alunos feitos por perfis com o meu nome, mensagens para professores enviadas de e-mails parecidos com o meu, toda uma trilha digital me pintando como agressora descontrolada. Eu não fiz nada disso, falei, tentando manter a voz firme mesmo com o coração disparado. Precisamos investigar todas as denúncias, disse a senhora Rodrigues, profissional. Enquanto isso, recomendamos a suspensão temporária das redes sociais para todos os envolvidos. Todos? Minha mãe perguntou. Então a Ashley também? Sim. Observamos que ela anda bem ativa online também. Era uma pequena vitória, mas a Ashley já tinha feito o estrago. Na hora do almoço, fui buscar refúgio na sala de música. O professor de coral, Sr. Jameson, deixava o pessoal treinar durante o intervalo, desde que ficassem em silêncio. Sentei no piano, deixando os dedos deslizarem por melodias conhecidas. Você toca lindo. Virei e vi a Catherine parada na porta. Obrigada, respondi ainda desconfiada. Ela se aproximou e colocou a lancheira numa cadeira. A Emma falou comigo, me mostrou algumas coisas. Eu te devo um pedido de desculpas. O alívio quase me fez desabar. A Ashley sabe convencer. Sabe mesmo, concordou a Catherine. Disse que você achava os alunos novos inferiores, que ouviu você me chamando de carne nova e rindo, dizendo que eu nunca ia me encaixar. Ela parecia tão preocupada, tão convincente. Esse é o dom dela, falei, voltando pro piano. Fazer a maldade parecer gentileza. O Catherine sentou do meu lado no banco. A Emma não é a única gravando as coisas. Também tem uns vídeos da aula de artes. A Ashley admitindo que mexeu na sua bolsa pode ajudar. Mais uma aliada. A teia começava a se desfazer. Mais tarde, na padaria, o Nathan me chamou num canto. As avaliações falsas já foram denunciadas. As plataformas estão investigando. Mas, Cherry, quero que você saiba que seu emprego está garantido. Já passei por muita coisa nesse ramo. Quase chorei de alívio. Obrigada. Sinto muito que isso esteja afetando a padaria. Quer saber o que é curioso? Disse o Nathan, mostrando um tablet. Essas avaliações negativas vieram todas de contas criadas na mesma semana. Mesmo estilo de escrita, mesmas reclamações. As plataformas têm algoritmos para identificar ataque coordenado. Ele me mostrou os dados. Ashley tinha sido descuidada na pressa. As digitais estavam todas lá. Meu sobrinho trabalha com TI, continuou Nathan. Ele disse que, com a experiência certa, dá para rastrear muito mais do que as pessoas imaginam. Endereço de IP, assinatura de dispositivo, metadados. Senti uma esperança acender. Sério? Sério. E ele me deve um favor. Naquela noite, Victoria apareceu na nossa porta, os olhos vermelhos, segurando um copo de café com as mãos trêmulas. Me desculpa, disse antes de qualquer coisa. De verdade, eu devia ter confiado na família. Agora eu sei. Minha mãe a trouxe pra dentro, e a gente se sentou na sala enquanto a Victoria explicava. A Ashley começou a aparecer onde eu estudava, sempre simpática, sempre dizendo que estava preocupada com vocês. Falava do comportamento da Cherry, me mostrou prints, artigos sobre família tóxica, manipulação emocional, me fez duvidar de tudo que eu sabia sobre vocês. O maxilar do meu pai travou. Quando você percebeu a verdade? Hoje. Ouvi ela no telefone rindo. Ela disse do jeitinho dela. Aquela universitária boba acreditou em tudo. A família da Cherry está tão isolada agora que nem os próprios parentes defendem eles. Victoria começou a chorar. Eu fui tirar satisfação. Disse que sabia que era mentira. Ela só sorriu e falou que eu já tinha feito minha parte. O estrago estava feito. Não é sua culpa, falei.
de coração. Ela é muito boa em manipular. Tem mais. Victoria continuou. Conversei com outros alunos na cafeteria. Ela já fez isso antes, na escola antiga. Uma menina coreana, Sarah. A Ashley ficou obcecada pelo namorado dela. Tentou separar os dois. E quando não conseguiu, fez da vida da Sarah um inferno até a família se mudar. Meu sangue gelou. Não éramos as primeiras. A vovó, que tinha ficado calada a noite toda, de repente falou em mandarim. Minha mãe traduziu. Ela disse que essa menina tem uma doença no coração, mas doença se cura quando exposta à luz. Naquela noite, criei um documento compartilhado. Emma, Madison, Catherine e Victoria tinham acesso. Começamos a juntar tudo. Prints, gravações, datas, horários. O padrão ficou claro. O comportamento da Ashley ficava cada vez mais agressivo, com ataques friamente calculados, e uma rede de manipulações que parecia não ter fim. Mas Madison trouxe uma novidade inesperada. Minha irmã mais velha se formou com o irmão da Ashley. Ele trabalha com tecnologia, é fera em computador. Pedi pra ela conversar com ele. Mas por que ele ajudaria a gente? Emma quis saber. Por quê? Madison respondeu baixinho, quase sussurrando. Ele já faz a limpa nas confusões da Ashley há anos. Os pais obrigam. Ele está de saco cheio disso. No dia seguinte, Ashley percebeu o clima diferente. No horário do almoço, ficou sozinha na antiga mesa enquanto Emma, Madison e o resto do grupo tinham mudado discretamente de lugar. Ela tentou bancar a líder, mas os boatos já corriam soltos. As pessoas começaram a trocar histórias e perceberam quantas mentiras da Ashley não faziam sentido. Depois da educação física, ela me encurralou, o rosto vermelho de raiva. O que você fez? Nada. Falei com toda a sinceridade. As pessoas só estão começando a enxergar a verdade. Você virou todo mundo contra mim. Ela sussurrou furiosa. Depois de tudo o que fiz para aprender sobre sua cultura e valorizar, você só sente inveja e rancor. Olhei bem para ela. Calma. Ashley, você denunciou minha família para imigração. Tentou fazer meu pai ser demitido. Fez meu irmãozinho ficar com medo de ir para a escola. Isso não é valorizar. É obsessão e crueldade. A máscara dela caiu completamente. Você acha que é especial só porque nasceu chinesa. Ganha tudo de mão beijada. Cultura, idioma, autenticidade. Eu preciso lutar por isso. E mesmo assim você me despreza. Nunca te desprezei, respondi. Eu tentei te ajudar, mas você não queria aprender. Queria tomar pra si. Tem uma grande diferença. Ela se aproximou ainda mais, sussurrando. Isso não acabou. O advogado da minha mãe já está cuidando de tudo. Cyberbullying é crime. Sua família vai pagar pelo que fizeram comigo. O que eu fiz? Não resisti e dei uma risada. Ashley, a gente tem prova. Prova de verdade. Não é print editado nem conta fake. São gravações suas admitindo tudo. O rosto dela empalideceu. Você está mentindo. A Emma está gravando faz semanas. A Madison tirou foto sua mexendo nos armários. A Catherine filmou na aula de artes. Seu irmão está cansado de acobertar você e se ofereceu para rastrear as contas falsas até seus aparelhos. Ashley deu um passo para trás, vendo o mundo que ela construiu com tanto cuidado começar a desmoronar. Ninguém vai acreditar em vocês. Minha mãe vai... Sua mãe vai o quê? Cortei. Processar adolescente por falar a verdade? Como você acha que isso vai pegar? Ainda mais agora que as plataformas já marcaram as contas falsas da padaria como assédio coordenado? Ela virou as costas e saiu correndo, me deixando sozinha no corredor vazio. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Mas Ashley ainda não tinha desistido. Naquela noite, derrubaram nossa caixa de correio de novo. Dessa vez, estava cheia de cópias impressas das postagens falsas, todas rabiscadas com comentários cruéis. Papai não perdeu tempo e instalou uma câmera de segurança em menos de 1 hora. No dia seguinte, na escola, surgiram cartazes pela madrugada. Justiça para Ashley, em letras enormes, com os prints falsos embaixo. Mas alguma coisa tinha mudado. Em vez de acreditarem, os alunos arrancavam os cartazes. Um grupo de veteranos com quem eu nunca tinha conversado veio falar comigo no corredor. A gente sabe o que ela anda fazendo, um deles disse. Ela tentou fazer isso com minha namorada no ano passado. Pode contar com a gente. A rede de vítimas da Ashley era muito maior do que eu imaginava. As histórias começaram a aparecer. O menino vietnamita cuja namorada ela tentou roubar. A intercambista japonesa que ficou amiga dela e depois foi aterrorizada porque não quis ensinar caligrafia. Uma garota sino-americana da antiga escola da Ashley, que aguentou meses de perseguição. Não estávamos sozinhos. Nunca estivemos, na verdade. Então, naquele dia, Tan chegou em casa quase sorrindo. Os alunos do 8º se deram mal, contou. Alguém mostrou para a diretora o aviso falso de deportação que deixaram no meu armário. Descobriram que tinha a assinatura da impressora da Ashley no arquivo. A tecnologia, que era a arma preferida da Ashley, agora jogava contra ela. No fim de semana, o irmão dela entrou em contato por meio da irmã da Madison. Ele se chama Marcos e parecia exausto quando nos falou por videochamada. Estou apagando as bagunças da Ashley há anos, desabafou. Deleto contas, escondo provas, cuido da reputação digital dela. Meus pais acham que ela só é intensa e incompreendida. Não fazem ideia do real problema.
Ele compartilhou a tela, mostrando pastas de arquivos desde 3 anos atrás. Toda vez que ela encasqueta com alguém, é sempre o mesmo padrão. Obsessão, tenta se infiltrar, e quando não consegue o que quer, parte para destruição. Vocês são a 4ª família envolvida nisso que eu conheço. Mas por que você está ajudando a gente? Victoria perguntou. Marcos passou a mão no rosto, cansado. Porque eu não aguento mais. Estou no 2º ano da faculdade e ainda assim vivo recebendo ligação para apagar incêndio dela. E porque o que ela faz é muito errado. Meus pais não enxergam, mas talvez agora, se as consequências forem reais, ele nos ajudou a rastrear as contas falsas, os prints editados, as avaliações manipuladas. Tudo apontava para os dispositivos da Ashley, para o IP dela, para o rastro digital. As provas eram inquestionáveis. Mais uma coisa, Marcos avisou antes de desconectar. Ela pesquisou sobre o remédio do coração da sua avó. Não sei porquê, mas tomem cuidado. O alerta nos gelou. Mamãe não pensou 2 vezes e trancou os remédios da vovó na gaveta com chave. Na segunda-feira, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Kevin, o ex-namorado da Ashley, me abordou antes da primeira aula. Eu te devo um pedido de desculpas, soltou direto, por não ter falado nada na festa da Madison, por ter deixado ela me usar nesse teatrinho. Olhei pra ele desconfiada. Por que só agora? Porque ela não me deixa em paz, desabafou. Fica dizendo pra todo mundo que a gente ainda tá junto. Aparece nos meus treinos de basquete. Manda mensagem de números diferentes toda vez que bloqueio. Meus pais estão pensando em pedir uma ordem de restrição. Mais uma vítima. Mais uma história. O padrão já estava impossível de negar. Vai ter outra reunião, continuou Kevin, com a diretora, o distrito, os pais. O advogado da minha família disse que, com tanta gente aparecendo, com prova de verdade, talvez agora alguma coisa vá acontecer. Talvez agora, porque outras vezes já tinham existido. Outras escolas, famílias que sofreram caladas ou preferiram ir embora a enfrentar isso. Mas dessa vez não. Isso acabou aqui. A reunião ficou marcada para quinta-feira. Conforme a notícia se espalhava, mais gente aparecia. O menino vietnamita, Jason, tinha prints da Ashley criando perfis falsos de namoro usando as fotos dele. A estudante japonesa, Yuki, guardava e-mails em que a Ashley a ameaçava. Se ela não ensinasse japonês de verdade, e não só o básico escolar, teria o visto denunciado. Na quarta-feira à noite, a câmera de segurança flagrou a Ashley de novo rondando a caixa de correio, mas dessa vez um vizinho notou. O Sr. Patterson, professor aposentado que já estava atento a tudo, foi tirar satisfação. As imagens mostraram a Ashley fugindo, deixando para trás uma sacola cheia de impressões e uma carta digitada, repleta de acusações. Mexer em correspondência alheia é crime federal, avisou o Sr. Patterson na manhã seguinte. Já fiz a denúncia. O cerco se fechava e a Ashley percebia. Na quinta, a reunião foi na sala de conferências do distrito. As famílias ocuparam todos os lugares. Ashley sentou-se com os pais e o advogado deles, mas a confiança habitual tinha dado lugar a algo inseguro, quase desesperado. O superintendente abriu falando sobre a gravidade das acusações. Um a um, os parentes apresentaram provas. As gravações da Emma ecoaram nos alto-falantes, a voz da Ashley clara, incriminando, confessando tudo. Marcos depôs por videochamada, mostrando o rastro digital que descobriu. Nathan apresentou o resultado da análise das plataformas de avaliação. Quando chegou a vez da minha família, papai levantou-se com uma dignidade silenciosa. Falou dos medos que passamos, das perguntas pesadas no trabalho, do estresse que abateu a mãe idosa. Mostrou a resposta do serviço de imigração, confirmando que a denúncia anônima era uma farsa. Mamãe acrescentou as cartas anônimas que chegaram ao trabalho dela, agora ligadas a Ashley graças às assinaturas da impressora que Marcos identificou. Tan, o pequeno e valente Tan, também se levantou e falou dos alunos do 8º que o atormentaram. Mostrou o aviso falso de deportação, com as marcas da impressora em destaque. Eu só queria fazer amigos e aprender, disse baixinho. Mas fiquei com medo de ir para a escola. Os pais da Ashley acompanhavam, cada vez mais estarrecidos. A mãe dela, que sempre defendeu a filha com unhas e dentes, parecia diminuir a cada nova revelação. O rosto do pai foi do vermelho ao branco e depois ao cinza. Quando o advogado da Ashley tentou invalidar as provas, alegando que eram apenas circunstanciais, o superintendente cortou. Havia testemunhas, perícia digital, confissões gravadas. Aquilo estava longe de ser só uma questão escolar. Era assédio sistemático e fraude. E as consequências vieram rápido e pesadas. Ashley foi expulsa na hora. O distrito recomendou que a família procurasse ajuda psiquiátrica e sugeriu que fossem apresentadas denúncias criminais por assédio, fraude e perseguição virtual. Ashley se levantou, arrastando a cadeira, e gritou: "Vocês têm inveja! Só queria valorizar a cultura de vocês, ser incluída. Os verdadeiros racistas são vocês que me excluem porque sou branca." O pai a retirou à força, enquanto ela continuava berrando. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. O superintendente se voltou para as famílias. "Peço desculpas por termos demorado tanto para resolver isso. Vamos adotar novas políticas para impedir que esse tipo de assédio aconteça de novo." Tinha acabado. Ou ao menos, esse capítulo.
Na manhã seguinte, acordei com meu pai já arrumado para sair, ajeitando a gravata no espelho do corredor. As mãos dele não tremiam mais. Mamãe preparava o café, cantarolando baixinho, e Tan finalmente comia o cereal, sem só empurrar com a colher. Mas a paz durou até eu chegar à escola. O carro da Ashley estava lá. Meu estômago gelou. Como ela estava ali, depois de expulsa? Descobri logo na primeira aula, quando o alto-falante chiou. Todos os alunos envolvidos na reunião do distrito de ontem, favor se dirigir imediatamente à secretaria. Os corredores pareciam infinitos. Emma me encontrou no meio do caminho, pálida. Minha mãe recebeu uma ligação cedo. Os pais da Ashley conseguiram uma liminar. Ela voltou, aguardando recurso. Madison se juntou a nós na porta da secretaria. Meu pai disse que estão alegando que as provas foram obtidas ilegalmente, que a gente violou a privacidade dela ao gravar sem consentimento. Na sala do diretor Harrison, Ashley estava com os pais e outro advogado, de terno impecável e sorriso frio. O rosto da Ashley parecia calmo, quase vitorioso. Obrigado por virem, começou o advogado. Estamos aqui para tratar de sérias violações dos direitos de privacidade da minha cliente. Gravar alguém sem consentimento é ilegal neste estado. Qualquer prova assim obtida é inadmissível. Meus pais trocaram olhares. Papai falou firme. Fomos informados de que as gravações foram feitas em locais públicos, sem expectativa de privacidade. Isso é questionável, rebateu o advogado calmo. Mais grave é a campanha coordenada de assédio contra minha cliente. Alunos conspirando para destruir a reputação dela. Isso é cyberbullying do pior tipo. Olhei para Ashley. Ela mantinha os olhos baixos, enxugando-os de vez em quando com um lenço, no papel de vítima perfeita. A mãe da Catherine falou. Sua cliente revirou a mochila da minha filha. Temos vídeo. Supostamente, retrucou o advogado. O vídeo é ruim, inconclusivo. Pode ser qualquer pessoa. A reunião continuou assim por 1 hora. Toda a prova era questionada, desqualificada, descartada. Os pais da Ashley estavam tensos. A mãe apertava tanto a bolsa que os nós dos dedos ficavam brancos. Quando saímos, nada tinha avançado. Ashley estava de volta, aguardando investigação. A medida protetiva que a família do Kevin pediu ainda estava sob análise. As acusações criminais também. No almoço, Ashley ocupou de novo seu lugar na nossa antiga mesa. Sentou sozinha, mas só a presença dela já bastava. Emma, Madison e os outros se juntaram apressados em outro canto, cochichando. Ela não pode sair impune disso, disse Catherine, decidida. Mas com o tempo, parecia que podia sim. A administração, temendo o processo, tratava todos com extremo cuidado. Os professores evitavam se comprometer. O bloqueio das redes sociais foi suspenso porque o advogado da Ashley disse que feria a liberdade de expressão dela. E aí começaram os pesadelos. Uma noite ouvi meu irmão chorando. Encontrei-o encolhido na cama, abraçado ao certificado do clube de robótica. Ela voltou, ele sussurrou. Os meninos do 8º disseram que ela voltou e está mais brava que nunca. Sentei ao lado dele e fiz carinho em suas costas. A gente não vai desistir. E se ela ganhar? A voz dele saiu tão baixa que quase não ouvi. Eu não tinha o que responder. No dia seguinte, Ashley resolveu ir ainda mais longe. Apareceu na escola usando um hanfu tradicional, aquele vestido chinês todo elaborado e que arrastava pelos corredores. E ainda levou um fotógrafo, que não parava de tirar fotos dela numa suposta jornada de valorização cultural. É para minhas inscrições na faculdade. Ela fazia questão de anunciar em alto e bom som para quem quisesse escutar. Vou escrever sobre como superei a discriminação e abracei a diversidade apesar das dificuldades. Entre uma aula e outra, parava do lado do meu armário e falava frases em mandarim alto, o suficiente para eu escutar, todas erradas, com a pronúncia distorcida e os sentidos trocados. Quando passei e ignorei, ela não perdeu tempo. Cherry, você pode me ajudar com a pronúncia? Quero ter certeza de que estou sendo respeitosa. Fingi que nem ouvi e continuei andando. Atrás de mim, escutei o clique da câmera do fotógrafo. Mais tarde, no banheiro, encontrei um recado colado no espelho. Retire as acusações ou as coisas vão piorar. Você sabe que eu sempre ganho. Não tinha assinatura, mas eu reconheci a letra na hora. Naquela tarde, Nathan me chamou para conversar na salinha dos fundos da padaria. O rosto dele estava sério. Perdemos a conta da Riverside Academy, disse. Ligaram hoje cedo para cancelar o pedido semanal. Disseram que ouviram coisas preocupantes sobre nossos padrões de higiene. A Riverside Academy era a antiga escola particular da Ashley. Tudo fazia sentido. Desculpa, comecei a dizer, mas Nathan me interrompeu com um gesto. Você não tem culpa de nada. Mas Cherry, preciso que você entenda. Eu até aguento algumas tempestades, mas se ela continuar mexendo com as nossas contas comerciais... Ele não terminou a frase. Nem precisava. Em casa, encontrei minha mãe no telefone com a supervisora, tentando acalmar a situação. Peguei pedaços da conversa. Sim, entendo as preocupações. Não tem nenhum fundamento nessas acusações. Tenho todos os históricos originais. Meu pai chegou mais cedo, o rosto cansado. O RH quer fazer uma checagem completa de antecedentes. Dizem que é rotina, mas pelo timing, ele desabotoou a gravata, exausto.
Minha avó só observava da cadeira, olhar triste. Ela tinha parado de caminhar, de cozinhar os pratos que gostava. O estresse estava pesando sobre ela mais do que a gente queria admitir. À noite, Victoria me ligou. A Ashley apareceu no meu dormitório, contou com a voz trêmula. Ela levou flores, disse que queria pedir desculpas pelo mal-entendido. Minha colega deixou ela entrar antes de eu voltar. O que ela fez? Perguntei, já esperando o pior. Nada sumiu, mas mexeram nas minhas coisas. Meu notebook estava aberto, meu diário em outra página. Ela deixou um bilhete dizendo que espera que a gente volte a ser amiga. Um arrepio correu pela espinha. Estava claro. Ashley queria mostrar que podia nos alcançar onde quisesse. No dia seguinte, Marcos avisou no grupo. Ela está usando VPN agora. Mais difícil de rastrear. Mas acabei descobrindo algo interessante. Ela andava pesquisando sobre leis de emancipação. Emma quis saber o motivo. Meu palpite? Se ela conseguir se emancipar, vai alegar que foi forçada a fazer terapia, se fazendo de vítima de pais abusivos que não aceitam a diversidade. A manipulação dela não tinha limites. Na escola, Ashley já tinha arrumado novos seguidores. Calouros que não conheciam a história. Alunos transferidos, que só enxergavam as roupas de grife e o sorriso seguro. Reinava na cafeteria, ensinando frases em mandarim, mostrando como usar hashes. Troca cultural é fundamental, dizia alto toda vez que eu passava. Tem gente que acha que cultura é segredo, mas eu acredito em compartilhar e aprender. Uma das novatas, Brittany, veio falar comigo depois da aula. A Ashley disse que você tá tentando impedir ela de aprender sobre a cultura chinesa. Isso é bem preconceituoso. Olhei pra ela e respondi. Ela também contou que ligou pra imigração denunciando minha família? Brittany ficou confusa. Ela disse que você inventou isso só pra chamar atenção. Era um jogo de manipulação que se espalhava como vírus. O professor Dutan ligou naquela noite. A senhora Chen queria conversar sobre as mudanças no comportamento dele. Quando minha mãe pediu mais detalhes, a professora hesitou. Ele está mais quieto. Alguns alunos comentaram que pode estar com algum problema em casa. Só quero garantir que ele tenha apoio. A voz da minha mãe foi gelada. Meu filho está sendo vítima de bullying por causa de boatos falsos. É isso. Mas a dúvida já estava plantada. Percebi no tom mais formal dos e-mails da senhora Chen, no jeito como ela olhava o Tan de longe na saída. A campanha da Ashley estava surtindo efeito. Ela fazia tanta fumaça que começavam a achar que havia fogo. Sexta-feira veio outra crise. O Centro Cultural Chinês, onde eu era voluntária, recebeu uma denúncia anônima, me acusando de ser exclusivista e criar ambiente hostil para estudantes não chineses. A senhora Liu, a diretora, me ligou. Não acredito em nada disso, garantiu. Mas a diretoria está preocupada com a imagem. Querem que você dê um tempo até a poeira baixar. Mais uma parte da minha vida arrancada à força. No fim de semana, Ashley fez uma festa e postou tudo. Celebração multicultural. As redes sociais ficaram lotadas de fotos dela com roupas típicas, ensinando brincadeiras que pegou na internet, servindo comida encomendada, construindo pontes, não muros, dizia a legenda. A valorização de verdade é unir as pessoas. Os comentários se dividiam. Alguns elogiavam, outros, que sabiam da verdade, preferiam o silêncio, porque falar era virar o próximo alvo. Emma me mandou uma foto da festa. Ashley montou um painel sobre sua jornada na cultura chinesa, com fotos dela e do Kevin em restaurantes chineses, usando roupas tradicionais. Bem no centro, um print dos meus posts denunciando o bullying, com a legenda: superando o ódio com amor. A narrativa estava mudando. Ashley já não era vista como vilã. Agora era a heroína, perseguindo seu sonho com coragem, apesar da discriminação. Segunda-feira cedo, encontrei meu armário todo pichado. Tinha cardápios chineses colados e alguém escreveu: "Volta pra casa", com marcador. As imagens das câmeras de segurança, convenientemente, estavam corrompidas justo nesse horário. Na aula de educação física, cortaram minha roupa de ginástica enquanto eu tomava banho. Tive que passar o dia com o uniforme suado. Quando fui denunciar, a professora suspirou. Sem provas de quem fez. Sempre a mesma coisa. Nunca tinha prova. Nunca dava em nada. E então, Tan voltou para casa com o nariz sangrando. Disse que tropeçou, mas o medo no olhar entregava tudo. Minha mãe já queria ir direto para a escola, mas meu pai conseguiu segurar. Vão dizer que estamos exagerando, que estamos criando confusão à toa. Só vai piorar. Quando ouvi o tom de impotência na voz dele, senti meu coração apertar. Estávamos afundando num caos fabricado pela Ashley. Naquela noite, minha avó passou mal com dores no peito. A ambulância chegou rápido, as luzes cortando o silêncio da rua. Enquanto os paramédicos a levavam, reparei nas cortinas das casas vizinhas se mexendo. Até parecia que todo mundo estava espiando. No dia seguinte, já dava para saber que o bairro inteiro estaria comentando. No hospital, vovó ficou estável, mas estava visivelmente abatida. O médico explicou que era arritmia causada por estresse. Falou de ajustar os remédios e pediu acompanhamento constante. Minha mãe segurava a mão dela enquanto meu pai andava de um lado para o outro, inquieto, na sala de espera. "Isso precisa terminar", sussurrou minha mãe.
Custe o que custar. Não dá mais. Eu entendi o recado. A gente podia simplesmente ir embora, recomeçar a vida em outro lugar e deixar a Ashley vencer. Mas bem nessa hora, o Marcos mandou mensagem. Emergência. Olha seu e-mail. Ele tinha me enviado o link de um post no blog. Minha Verdade, Enfrentando os Guardiões Culturais. Assinado pela Ashley Morrison. No texto, ela detalhava a própria trajetória na cultura chinesa, dizendo ter sido vítima de bullying e excluída por causa do interesse genuíno. Ela citou meu nome, se colocando como vítima de preconceito reverso. O post já estava bombando, com centenas de compartilhamentos. Os comentários me condenavam, todos do lado da Ashley. Alguém chegou a criar uma petição para me excluir das atividades escolares, dizendo que eu criava um ambiente hostil. Mas Marcos achou mais coisa. Dá uma olhada nos metadados, avisou ele. Ela escreveu esse texto 3 semanas atrás, antes da reunião do distrito. Ou seja, ela já tinha planejado mudar a narrativa. Passei tudo para o advogado, aquele que meus pais contrataram quando ficou claro que a escola não ia mexer um dedo para nos proteger. Ele me ligou em menos de 1 hora. Isso é ótimo, mostra que foi tudo premeditado. Mas precisamos de mais alguma coisa, uma prova irrefutável. E essa prova veio de onde menos esperávamos. Na terça à tarde, a Brittany, a amiga nova da Ashley, veio até mim na biblioteca, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Preciso te contar uma coisa, ela sussurrou. Sobre a Ashley. Ela pegou o celular e me mostrou as mensagens. Ashley vinha instruindo a Brittany sobre o que falar aos professores sobre mim, como levantar suspeitas de bullying sem nunca me acusar diretamente. Ela prometeu que ia me deixar popular, confessou Brittany, que ia me ensinar a ser sofisticada, culta. Só que aí vieram mais mensagens. Ashley ameaçava espalhar boatos sobre Brittany, caso ela não seguisse à risca as instruções. Tinha até foto tirada escondida, durante uma festa. Era material guardado para ser usado depois. Ela está fazendo comigo o que fez com você. Brittany chorou. Me desculpa por ter acreditado nela. Eu abracei Brittany. Não é culpa sua. Ela sabe manipular. Brittany tinha salvo tudo. Prints, gravações de ligações, até vídeos da Ashley ensinando o que falar. Era exatamente a prova que faltava. Só que parece que a Ashley sentiu que o cerco estava fechando. Aquela noite, ela foi além de tudo. Minha mãe recebeu uma ligação da China. Era minha avó, já idosa, chorando muito. Alguém tinha ligado antes, falando um mandarim ruim, dizendo ser do governo, afirmando que nossa família estava sendo investigada por fraude e que poderíamos ser deportados com desonra. Minha avó, já fragilizada, desabou de tanta tensão, precisou ser levada ao hospital. Agora estava internada, cercada pelos meus tios e tias dando apoio. Quando desligou o telefone, a mão da minha mãe tremia. Fiquei pensando, como conseguiram o número dela? Lembrei da Ashley mexendo na minha mochila, no meu celular. As peças começaram a se encaixar. Chega, disse meu pai, de voz baixa. Vamos denunciar tudo. Assédio, fraude, perseguição, o que for. O advogado apareceu lá em casa rapidinho. Juntamos todas as provas. Documentos da Brittany, perícia digital do Marcos, relatos de assédio internacional. Era um quadro claro e grave de abuso calculado, que tinha ultrapassado fronteiras. Na manhã de quarta-feira, Ashley não apareceu na escola e logo a notícia correu. A polícia foi até a casa dela, e os pais decidiram tirá-la da escola durante as investigações. Mesmo assim, ela não desistiu. Naquela tarde, um vídeo tomou conta das redes. Ashley chorando, sentada num lugar que parecia consultório de terapeuta. Eu só queria aprender, ela soluçava. Eu amo a cultura chinesa, mas me fizeram sentir que eu não valia nada, que nunca seria aceita por causa da minha cor de pele. Comecei a ter crises de ansiedade. Não conseguia comer. Meus pais estão desesperados. A encenação era perfeita. Em poucas horas, o vídeo já tinha viralizado. Justiça para Ashley virou tendência local. Muita gente que nem sabia quem éramos escolheu um lado por causa de 3 minutos de vídeo. Nosso advogado pediu pra gente ficar em silêncio, não responder a nada, mas o efeito já era devastador. No trabalho do meu pai, começaram a ligar perguntando por que ele empregava alguém que traumatizava jovens. A promoção da minha mãe foi engavetada sem explicação. Depois ela se recusou a ir à escola. Até que o Kevin fez o impensado. Postou o próprio vídeo. Namorei a Ashley Morrison por 2 meses, contou. O que eu vi nesse tempo não foi admiração, e sim obsessão. Ela fetichizava minha cultura, minha família. Queria possuir algo que não pertencia a ela. Ele relatou situações como quando ela insistia em falar por ele nas reuniões de família, corrigia a pronúncia dele em mandarim, tirava fotos escondidas das relíquias de casa, planejando comprar cópias na internet. Quando a Cherry confrontou a Ashley na festa da Madison, aquilo não foi bullying. Aquilo foi alguém finalmente reagindo a meses de assédio disfarçado de admiração. O vídeo dele encorajou outros a falarem também. Jason expôs os perfis falsos de namoro. Yuki mostrou os e-mails ameaçadores. Ex-colegas da Ashley de outras escolas apareceram contando suas experiências. A narrativa começou a virar de novo, dessa vez a nosso favor, baseada na verdade. Na quinta-feira veio a maior bomba. Marcos foi mais fundo no histórico digital da Ashley e achou um blog secreto, protegido por senha, que ela mantinha há anos.
As postagens eram assustadoras. Planos detalhados para destruir qualquer um que cruzasse o caminho dela. Ofensas raciais contra as próprias pessoas que dizia admirar. Fantasias de se tornar a rainha dos grupos culturais que invejava. Num texto de 3 anos atrás, ela escreveu: "A Sarah acha que é especial só porque é coreana. Vou mostrar pra ela. Quando eu terminar, todo mundo vai me ver como mais coreana do que ela. E quando ela reclamar, vou acabar com ela por bancar a guardiã do portão." Sarah era aquela garota coreana que a Victoria tinha mencionado, cuja família acabou se mudando. Marcos mandou tudo pra polícia e pra promotoria. O blog deixava claro que aquilo ia muito além de drama de adolescente. Na manhã de sexta-feira, os pais da Ashley apareceram para dar uma coletiva de imprensa. O cansaço estampado no rosto deles deixava claro como envelheceram nesses últimos dias. A mãe dela falou primeiro. "Falhamos com nossa filha", declarou, com uma honestidade dolorida. "Sempre achamos admirável o interesse dela por outras culturas. Não percebemos o que havia de sombrio por trás disso. Pedimos desculpas, de coração, a todas as famílias que ela machucou." Já o pai explicou que a Ashley começaria um tratamento psiquiátrico intensivo e garantiu que estavam colaborando totalmente com todas as investigações. Além disso, se comprometeram a indenizar as famílias prejudicadas. Apesar de parecer um desfecho, o sentimento era de vitória vazia. Minha avó continuava no hospital, ainda se assustando com qualquer barulho mais alto. A padaria perdeu mais 3 clientes. Naquela mesma tarde, o diretor Harrison reuniu todos numa assembleia. Pediu desculpas porque a escola não soube proteger os alunos como deveria e anunciou que novas regras entrariam em vigor imediatamente. Treinamento para identificar manipulação e assédio, protocolos claros para denúncias e investigações. "Decepcionamos vocês", ele disse, olhando direto para mim. "Não vamos deixar isso se repetir." No fim das aulas, nosso antigo grupo do almoço acabou se reencontrando no refeitório. Estavam lá a Emma, a Madison, a Catherine e até algumas das ex-seguidoras da Ashley. Sentamos juntos na mesma mesa de sempre, aquela que durante tanto tempo parecia um campo de batalha. "Desculpa", disse uma das meninas novas. "A gente devia ter percebido o que estava acontecendo." "Ela era convincente", respondi. Esse era o dom dela. Ficamos conversando por horas, desabafando sobre o que passamos, sobre como seguir em frente e garantir que ninguém mais precise passar pelo que vivemos. Na semana seguinte, voltamos ao clube de robótica, e os amigos dele não o deixavam sozinho, fazendo questão de formar um círculo protetor sempre que algum veterano tentava se aproximar. O trabalho do meu pai divulgou um pedido formal de desculpas depois de analisar tudo o que houve, e a promoção da minha mãe voltou a andar. Minha avó finalmente recebeu alta do hospital, ainda fragilizada, mas cheia de determinação. "Aquela menina tentou destruir a gente", ela disse em mandarim, "mas somos mais fortes do que o veneno dela." A reputação da padaria foi se recuperando aos poucos. O Nathan contratou a Brittany para um trabalho de meio período, dando a ela a chance de recomeçar longe da influência da Ashley. Clientes que conheceram a verdadeira história faziam questão de demonstrar apoio. As postagens do blog da Ashley acabaram servindo de prova em várias investigações, e famílias de outros 3 estados apareceram contando relatos parecidos. Ficou claro que aquela menina que nos fez tanto mal era só parte de um problema maior que finalmente estava sendo enfrentado. O Marcos enviou uma última mensagem no grupo. Ela foi internada numa clínica de longa permanência, por ordem judicial. Pelo menos 2 anos de tratamento intensivo. Não era prisão, mas era assunção de responsabilidade. Meses depois, fui aprovada antecipadamente na universidade dos meus sonhos. A redação que escrevi sobre enfrentar apropriação cultural e assédio tocou o comitê de seleção, e ainda conquistei o 1º lugar na competição estadual de robótica. Meu pai foi promovido. A pesquisa da minha mãe saiu publicada numa revista importante. Minha avó começou a dar aulas de mahjong no centro comunitário, passando adiante nossa cultura do jeito certo. Na formatura, vi os pais da Ashley sentados na plateia. Tinham ido apoiar o sobrinho. A mãe dela cruzou o olhar comigo e fez um leve aceno de cabeça. Um gesto que foi reconhecimento, pedido de desculpas e encerramento ao mesmo tempo. Victoria acabou se tornando uma das minhas melhores amigas. Nosso laço fortalecido por termos sobrevivido juntas à manipulação da Ashley. A Emma criou um grupo de apoio para alunos vítimas de assédio, e o negócio da família da Madison prosperou, livre das ameaças que antes enfrentava. A última notícia que tive foi de que Ashley seguia em tratamento. O irmão dela, Marcos, cortou o contato e passou a cuidar da própria recuperação. Algumas feridas realmente demoram mais para fechar. Na foto da família daquele ano, todo mundo aparece sorrindo, de verdade. Mas olhando bem, dá pra ver a força que carregamos por dentro. Fomos testados por alguém que tentou usar a nossa própria cultura contra nós. Sobrevivemos, crescemos, recusamos a dar a ela a vitória. E, em algum lugar de uma clínica, recebendo a ajuda que tanto precisava, Ashley finalmente estava encarando a verdade sobre quem realmente era. Não a vítima que fingia ser, mas alguém cuja obsessão por tomar para si a identidade dos outros quase destruiu várias famílias. E havia uma ironia nisso. Ao tentar se tornar como a gente, ela acabou se perdendo por completo.
E ao defendermos quem somos de verdade, saímos disso mais fortes do que nunca.